Hora de conversar com o Felipe Quilin. Quilin tem mais informações de Gaza, onde, segundo autoridades locais, quase 30 pessoas morreram em uma ação dos militares israelenses enquanto esperavam ajuda humanitária. Ontem a gente falou sobre isso e teve ouvinte desmentindo, falando, não, vocês não viram que essa história não era real, não era verdade? É verdade, sim. É verdade, sim. Mas a informação vem de Gaza. Bom, é a única que temos. Israel não permite que nenhum jornalista entre na região. Quilin, quais são as últimas informações? Bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. Mais uma vez, isso acontece quando palestinos se reúnem para pegar ajuda humanitária. Segundo informações do Ministério da Saúde de Gaza, 27 pessoas morreram e 90 foram feridas após tiros serem disparados por parte do exército de Israel, que nega, assim como negou o que aconteceu no domingo, que tenha sido responsável por essas mortes. Então, existe de fato uma guerra de narrativas aí, mas vale destacar o que o Megali já destacou, que está proibida a entrada de imprensa para poder verificar os fatos na faixa de Gaza. Israel não permite que isso aconteça. Mas o que não dá para negar é a enorme crise humanitária. E agências humanitárias já falavam que esse plano de Israel em contratar uma empresa particular, apoiada pelos Estados Unidos também, iria dar errado. Então, o que acontece? Israel tem alguns centros de distribuição de ajuda humanitária. E aí, pela manhã, milhares de pessoas precisam fazer uma fila. Mas tem alguns pontos a serem levantados. O primeiro, são locais em que muita gente precisa caminhar horas e horas e horas. Mulheres, idosos, pessoas com deficiência física não conseguem competir nessa desorganização com homens mais fortes para pegar ajuda humanitária. Então, muita gente que precisa não recebe. Existe também uma escassez. Às vezes as pessoas ficam horas e horas na fila, depois de andarem horas e horas, chega na vez delas e simplesmente não tem ajuda humanitária. O alimento que eles entregam, em muitos casos você precisa cozinhar. Essas pessoas não têm acesso à energia elétrica, em alguns casos não têm acesso à água, então acaba sendo algo que não atende às necessidades. E a ONU, por meio do Antônio Guterres, que é o secretário-geral, já pediu uma investigação independente do que aconteceu no domingo, porque o Hamas fala uma coisa, Israel fala outra, e aí é necessária uma investigação independente. O problema é como fazer isso, já que Israel está controlando toda a faixa de Gaza. Então os civis estão sofrendo demais, são mais de 2 milhões de palestinos precisando de ajuda humanitária, foram quase 3 meses de bloqueio total. A ajuda humanitária que está entrando entra a conta-gotas, não é necessária, e a gente vê diversos relatos de abuso, de tiros, de pessoas mortas, de pessoas feridas. Então, algo precisa ser feito, porque o que está em prática não está resolvendo a situação, longe disso, e criando mais mortes, mais pessoas feridas numa crise humanitária sem precedentes na faixa de Gaza. Muito bem. Nossa, gente, Falar o quê? E esses 27 são uma ação além daquela da qual falávamos ontem, né? Dos mais de 30 mortos. Então é um massacre por dia. E quem sobrevive a essas ações, quem sobrevive aos tiroteios, aos bombardeios, tá morrendo de fome. As crianças não estão se desenvolvendo. Imagina, crianças, adolescentes que não comem, eles não têm o que comer. Quando recebem esse tipo de ajuda é arroz. Não tem proteína, eles não estão conseguindo se desenvolver normalmente como uma criança se desenvolveria num outro ambiente e ainda por cima no meio da guerra. Se isso não é genocídio, né? Se não estão matando as pessoas com bombardeio, estão matando de fome, não dá para saber o que é. Que ele volta. Aliás, o verão tá chegando pra você, que delícia, hein? Olha que diferença o Quilin do presente com o Quilin do passado. Imagem separada aqui pelo nosso Thiago Rossi. Há poucos meses. Solta aqui. Olha, no mesmo lugar. Antes de entrar no ar. Não, foi hoje mesmo. Não entendi. Eu achei que o Thiago ia soltar uma mensagem dele todo encapotado. Não, antes de entrar no ar, eu tava com o capuz, tá ventando Tá aqui, uma garoa fina, tô debaixo de uma entendi. árvore pra me proteger, então o tempo não tá legal, viu? Não, mas você tá até bronzeado, viu, Quilin? Tá rosado, né? De Munique, Rosado. lá tava calor, tava sol, é verdade. Tava uma maravilha. A Inglaterra
decepciona. O Marcos Pavão pergunta aqui qual a fonte dessas informações foram verificadas. Aí que tá. Nada é passível de ser verificado cuidadosamente em Gaza, porque Israel não permite a entrada de jornalistas, não permite a entrada de correspondentes de guerra. Isso não existe em lugar nenhum. Isso não existia na Segunda Guerra, isso não existia na Guerra do Iraque, do Afeganistão. É uma das regras básicas de um conflito você permitir que a informação circule, mas nem isso Israel permite. Né? Pela segurança de vocês. Não é função do governo de Israel garantir a segurança de jornalistas num território que não é o dele. Né? Mas é isso que acontece. Ninguém consegue entrar ali. Então, toda a informação é muito difícil de ser checada. Agora, não é só informação do Ministério da Saúde de lá. Tem informação também por parte da ONU, a partir das ONGs, das poucas que ainda continuam conseguindo atuar por lá. Porque são poucas, né? Médicos Sem Fronteiras, algumas entidades médicas, né? A BBC, por exemplo, ela traz o relato de uma médica britânica que trabalha lá como voluntária. Então você vai pegando, né, relatos de pessoas, de agências humanitárias e vai tentando formar um quebra-cabeça. Quilin volta amanhã com outras informações. Bom trabalho para você, Quilin. Valeu, até mais.